Bom, então, bom dia, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu conheço muito pouco São Luís, né? A última vez que eu estive aqui, vocês não eram nascidos ainda. E eu gostaria de conhecer mais. Eu sei que tem regiões, conheço algumas regiões aqui que são muito bonitas. E é um lugar que eu sempre, quando eu tive a oportunidade de passar aqui, eu fiquei feliz de estar aqui. E cada vez que eu passo na rodovia aqui indo para Curitiba, eu penso, preciso vir aqui novamente. Então hoje eu fui convidado, agradeço o convite para estar com vocês, para conversar sobre uma coisa que, como você falou, está no quintal da casa de vocês. Né? Você falou, é bem isso, né? A rocha é um elemento importante aí no contexto. E vocês estão, né, tá muito próximo da São Luís, da onde vocês moram, uma das áreas mais espetaculares do mundo. Estão me ouvindo bem? Então, eu falo meio baixo e, né, então se não estiverem ouvindo, né, por favor, peçam para falar mais alto. E também, por favor, se vocês tiverem perguntas, querem comentar, falar alguma coisa, muito bem-vindo. Né? Porque daí senão eu gosto de falar, estou acostumado a dar aula, começo a falar, não paro mais. Então eu preciso de apoio de vocês aí para poder parar de falar. Porque daí eu, né, respondo e a gente fala de coisas mais importantes para vocês nesse processo. E eu vim para contar algumas histórias para vocês. Tomara que vocês gostem de algumas das histórias que eu conto, né, sobre essa região. A gente tem, nós não vamos falar muito dessa parte aqui, né? Isso aqui é uma palestra que eu fiz em outros lugares. Nós vamos falar, né, principalmente da APA. Deixa eu me apresentar, eu sou professor do curso de agronomia da IPG, há 33, 4 anos eu sou professor da agronomia da IPG. E a gente, talvez alguns de vocês ouviram falar, mas é um dos melhores cursos de agronomia do Brasil. Né? A gente tem problema, a gente não sabe que está cheio de problemas no nosso curso, mas para o bem ou para o mal a gente conseguiu, né, se tornar um curso importante, um curso de referência no Brasil e no mundo. Então a gente tem assim parceria com várias universidades na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, no Haiti, em parceria com uma universidade no Haiti. Eu tive a oportunidade de conhecer o Haiti e tive a oportunidade de conhecer muitos lugares interessantes do mundo. E sempre que eu tive a oportunidade de ficar mais tempo ou viajar, eu procurei conhecer os parques nacionais, as unidades de conservação. Porque são os lugares mais bonitos de qualquer lugar, qualquer país. Os lugares mais bonitos de um país são as chamadas unidades de conservação. A APA que nós vamos conversar é uma unidade de conservação, uma área de proteção, uma lei, um decreto assinado pelo governador, que foi aceito pela Assembleia Legislativa do Estado, ou pode ser do município, pode ser do governo federal, e que protegeu uma área, né, chamada, associada à escarpa devoniana. Vamos falar um pouco do que cada um é, o que é escarpa, o que é devoniano. Uma das histórias que eu vou contar é o que é escarpa, outra história é o que é o devoniano, mas que são histórias fantásticas e quando a gente entende, aprende ou conhece um pouco mais, isso acho que dá um valor diferente, né, para aquilo que faz parte do nosso cotidiano. A escarpa, a rocha, né, os campos, a vegetação e assim por diante. Tá ok? Então, por favor, né, sinta-se à vontade para conversar, para perguntar. Né, quanto mais vocês participarem, melhor vai ser. Caso contrário, só eu vou ficar falando. Tá ok? Bom, é, essa região está associada, importante também quando a gente fala em escarpa devoniana, né, é muito importante a gente pensar também no ambiente, no ecossistema que ela está associada. Né? Então, um conceito fundamental aqui é os Campos Gerais. Vocês já ouviram falar de Campos Gerais, certamente. Certo? Por que essa região se chamava Campos Gerais? Quem sabe? Quem já pensou nisso? Por que essa região nossa, no qual São Luís do Purunã faz parte, né? Você veja, os Campos Gerais do Paraná era toda essa região aqui, toda essa porção aqui. São Luís do Purunã está bem aqui nessa pontinha aqui, certo? Por que essa região se chamava Campos Gerais? Porque tem campo, né? Porque tem campo. É uma coisa óbvia, mas poucas pessoas sabem isso, né? E que não conseguem entender isso, né? Ou que não aprenderam isso, né? E por que é surpreendente que tenha campo? Porque no Brasil, quando os europeus vieram para o Brasil e começaram a percorrer o território brasileiro, o que eles encontraram foi floresta, certo?
qualquer lugar do Brasil que eles foram, principalmente chegando na costa, nós tínhamos a floresta atlântica que ocupava todo o território, toda a porção acompanhando o litoral brasileiro. Né? E de repente, quando eles chegaram aqui no Paraná, chegaram aqui por Paranaguá, ou pelo Assunguio, subiram pelo Vale do Ribeira, de repente, quando chegaram numa altitude, tinha uma área diferente, os Campos Gerais. Chamaram de Campos Gerais porque era diferente. Por que essa região é campo e não floresta? É uma pergunta que intrigou desde os primeiros europeus que passaram aqui, lá em 1530, mais ou menos, certo? O primeiro europeu que passou já pensou, mas o que tem de diferente aqui que não é floresta? Todo o Paraná era floresta, né? 3 tipos de florestas, inclusive, né? A floresta lá do litoral, a floresta araucária, que a gente conhece, que também tem aqui, certo? E a floresta com peroba no norte do Paraná. No norte do Paraná a gente não tinha pinheiro, a gente tinha peroba, né? Uma outra vegetação. O pinheiro está associado às partes mais altas e mais frias da paisagem. Né? Agora, por que tinha campo aqui? Essa é a pergunta. E isso só ficou claro, né? Hoje sabe a resposta, mas a gente sabe a resposta aí nos últimos 50 anos aí que a gente sabe por que é campo. Certo? Né? Ou seja, é campo porque há 20 mil anos atrás, quando foi o final da última glaciação, vocês assistiram a história lá do mamute e do tigre de dente de sabre, né? A Era do Gelo, né? Vocês assistiram a Era do Gelo. A Era do Gelo marca esse momento, quando as geleiras dominavam boa parte do planeta, que era coberto por gelo. E quando você tem a umidade na forma de gelo, o clima fica mais seco. Então, portanto, o clima do que é o Brasil, essa parte do Brasil hoje, que é o Paraná hoje, e uma boa parte da porção mais meridional do Brasil, era coberta por vegetação de campo. Ou cerrado, se o clima era mais seco, né, porque o clima era mais frio e mais seco. Tinha menos água circulando na atmosfera, por causa das geleiras, e a gente tinha essa região, né, ou seja, todo o Paraná era essa vegetação. A Era do Gelo marca a transição, ao final da Era do Gelo. Ou seja, o clima começou a esquentar, começou a chover mais, né, e tornou um clima muito mais ameno. E ao tornar um clima mais ameno, favoreceu a agricultura e o desenvolvimento da civilização humana. A nossa sociedade humana hoje, ela só cresceu exatamente nesse momento. Tinha um clima mais complexo, mais frio, né? O clima aos poucos se torna mais quente, chove mais, se torna mais ameno, mais fácil de produzir comida, mais fácil de caçar, mais fácil de pescar, mais fácil de tudo, certo? E a agricultura e a civilização humana se desenvolve. Essa é a época do paraíso. Depois a gente perdeu, né, o paraíso nesse processo. E cada vez mais nós estamos cada vez mais longe do paraíso. Por nós mesmos, né, nesse processo. E exatamente nessa região aqui, por ser mais alto, por ter um clima mais frio, as áreas de floresta não chegaram, ou demoraram mais para chegar. Elas estavam chegando, né? Mas nessa região a gente tem os restos de vegetação que cobriam boa parte do Brasil e que sobraram nessa porção do Brasil como remanescente, certo? Então, essa é a ideia dos Campos Gerais, né? Esse é o conceito dos Campos Gerais, então, e isso que torna os campos diferentes, ou seja, são as formas de vegetação mais antiga que a gente tem em toda a porção sul do Brasil. A própria floresta amazônica era uma floresta muito menor, né, há 20 mil anos atrás. A floresta amazônica também é um produto aí da mudança climática que favoreceu a evolução da floresta amazônica e, no nosso caso aqui, a vegetação do campo. Aqui é a mesma ideia, né? Então, o mapa do Paraná, em cima das imagens aí do Google. Curitiba está aqui, Campo Largo, São Luís está em destaque aqui no mapa. Está aqui exatamente na borda dos limites do campo. Passando então desde Sengés, na divisa com São Paulo, até o município da Lapa, praticamente já na divisa com Santa Catarina. Essa era a distribuição de campo, dos Campos Gerais, né, dos chamados Campos Gerais no Paraná,
e que correspondia a mais ou menos 20%, 10% do Paraná. O Paraná tem 200 mil quilômetros quadrados. Tá? Essa área é 10% desse total, era a distribuição então, original de campo, ou seja, a vegetação predominante então era o campo nativo nesse ambiente. Beleza? Bom, e aqui então, digamos assim, o que vocês conhecem de campo nativo, né, o que vocês estão vendo nessa imagem aqui, que não é outra região aqui dos Campos Gerais, mas essa é a paisagem típica, né? As áreas de campo com afloramento de rocha, né? E os vales, e nos vales, porque é onde tem mais umidade, favoreceu o desenvolvimento da floresta com araucária nesses ambientes. Aqui uma outra área, né, de campo nativo, né, é um ambiente, então, como era há 500 anos atrás, antes da chegada dos europeus, era esse tipo de ambiente que predominava. Algumas espécies nos campos são raras, são endêmicas, talvez quem mora no meio rural próximo dos afloramentos de rocha, talvez já conheça essa planta. Alguém conhece ou não? Você conhece? Ótimo. Né? Esse cactus, o cactus bola, é uma planta, né, que mostra, porque tem cactus, né? Cactus é ambiente de deserto, de ambiente árido, ou seja, existe o cactus porque é um resquício de um antigo clima mais seco, quando o clima era muito mais seco, e existia muito mais cactus na região. Né? Como se tornou mais chuvoso, o cactus começou a desaparecer. Ele permanece em cima das rochas, porque daí é seco. Por mais que possa chover bastante, a água evapora e ele tem um ambiente, né, que esquenta por causa da rocha, né, com pouca água, que é o mais próximo do deserto que ele tem. E essa planta só ocorre nos Campos Gerais. Só ocorre próximo da escarpa e não ocorre em lugar nenhum do mundo. Ou seja, é uma planta típica, né, desse ambiente. Como essa planta, a gente tem várias outras aí né, nos Campos Gerais que tratam isso. E aqui já é uma, digamos assim, naquele mapa que eu mostrei, né, já é a área que não está nos Campos Gerais. À medida que a gente vai de leste para oeste, a gente tem essa extensão, né, de floresta araucária contínua e que cobria originalmente a região. Vou abrir um parênteses para contar uma história que eu acho que é importante para contar também, principalmente para o mundo que a gente vive hoje. Um trabalho, mais de um trabalho na verdade, mas um trabalho marcante aí, que foi publicado em revista científica, com uma equipe no Brasil, junto com uma equipe na Inglaterra, que trabalharam em conjunto aqui na região da Araucária, e estudaram como que a Araucária, a floresta com a Araucária cresceu nesses últimos 20 mil anos, por conta da mudança climática provocada, né, do mais frio e seco para o mais quente e mais úmido natural. Né, não a mudança climática que nós estamos vivenciando agora por conta da ação humana. Certo? Nessa transição, nesse estudo, eles chegaram à conclusão que a floresta com araucária ela foi ampliada pela ação dos indígenas que moravam aqui. Ou seja, antes da chegada dos europeus, os indígenas que estavam aqui, aquilo era um elemento fundamental na alimentação. Né? Nessa época, no inverno, tem menos comida à disposição, o pinhão é uma reserva de nutrientes. Eles foram inteligentes o suficiente para entender isso e começaram a plantar, propagar, e a velocidade com que a floresta de araucária se propagou no sul do Brasil nesses 20 mil anos, o clima se tornou mais quente, portanto menos favorável para a araucária, porque era de um clima frio e úmido, teve uma ação deliberada das populações indígenas que habitavam aqui para criar uma grande reserva de alimento para as futuras gerações. Ou seja, a intervenção indígena ajudou a propagar a floresta como uma reserva de alimento para as futuras gerações. No nosso caso, a gente devastou a floresta. Né? Essa aqui é uma das últimas reservas que a gente tem no Paraná, que ainda tem uma grande quantidade de floresta. Hoje é raro da gente encontrar uma situação como essa. O inverso do que os indígenas fizeram. Aqui um ambiente diferente, que é Campos Gerais, mas aqui o Rio Tibagi com várzea. Né? Então, o rio inunda, transborda, né? Às vezes fica como uma grande lagoa. Quando ele seca, ele forma, né, esse ambiente que também é um grande criador de animais que são beneficiados, né, por esses ambientes.
Aqui alguns tipos de plantas, talvez vocês conheçam, né? Quem mora no meio rural pode até conhecer, são plantas raras, são plantas endêmicas. Novamente, o que é o endêmico? Isso só ocorre nessa região do mundo e não ocorre em nenhum lugar mais. Se ela for extinta, se perde ela para sempre. Ou seja, a evolução, né, dessa espécie, ela é fruto da evolução do planeta. Ela cresceu lá com a formação do planeta. O material genético que constitui essas plantas foi se transformando ao longo do tempo, ao longo dos literalmente bilhões de anos, e produziu uma espécie adaptada a esse ambiente, certo? Se ela for extinta, porque o habitat é modificado pela espécie humana, a gente interrompeu, né, o ciclo evolutivo dela. E essa aqui em particular, ela é, quem está na frente talvez perceba, lá atrás não sei, mas ela é cheia de um pelinho, que tem um tipo de uma cola. Se você encosta nela, ela fica pegajoso, é para capturar inseto. Ela está num ambiente muito pobre, né, o solo é pobre em nutrientes, então a forma dela se alimentar é, né, ela é vistosa, traz inseto, e o inseto fica preso ali e digere, né, e serve de nutrição então da planta, uma planta insetívora, que é... Não, eu tenho que procurar, não lembro de cabeça. Essa o nome comum é a rainha do abismo. Ela ocorre nos suspensa assim, nos afloramentos de rocha, próximo a paredes, etc. E essa aqui de ambientes mais úmidos, onde tem um córregozinho que tem afloramento de rocha, na parte úmida a gente pode perceber, pode tentar encontrar essa planta. Alguém já viu alguma dessas plantas aqui? Não, além do cactus? E a cada ambiente dos Campos Gerais, tem uma espécie de animal associada, né, que é típico da região, que ocorre nesses ambientes e que representam, né, o equilíbrio do ecossistema natural, ou seja, eles são, né, os produtos, né, daquela paisagem, da paisagem de campo. Então, típico dos campos é o veado campeiro, por isso é campeiro, não, né, tem outras espécies de veado que ocorrem na região, mas esse é típico, né, do ambiente campestre. O tamanduá-bandeiro, o tamanduá-mirim e o lobo-guará. E associado a isso, a gente tem o puma, temos até a ocorrência da história aqui da onça-pintada, né, e algumas espécies de mamíferos também foram encontradas. Aqui, se a gente pegar em linha reta, uns 60 quilômetros em linha reta aqui em direção nordeste daqui, tem uma área de floresta de araucária que foi descoberta uma espécie de macaco no Paraná que se achava extinto. Desde o século XIX, julgava-se extinto. Foi encontrada uma população do Muriqui do Sul, né, que tem em São Paulo, uma população já conhecida, e descobriu-se uma população aqui a 60 quilômetros, né, desse Muriqui, que é o maior mamífero das Américas, tá, ocorre numa área não muito distante daqui. Tem indícios de que ocorre em outras áreas, né, próximas, para poder manter a população, mas ainda tem muito para conhecer também dessa espécie em particular aí que eu lembrei. Mas, enfim, a gente tem uma flora, né, e uma fauna diversificada associada a esses ambientes. No caso da flora, a gente tem espécies de campo, espécies que dão nas várzeas, espécies que dão nos banhados, os campos úmidos e as espécies da floresta. Então isso torna essa região dos Campos Gerais uma região especial para a conservação da biodiversidade, porque tem muita espécie por uma pequena área, né? Uma pequena extensão, 20 mil quilômetros quadrados no planeta é muito pouco. Mas tem uma grande diversidade de espécies, então, por quilômetro quadrado, que torna essa região uma das regiões mais importantes do Brasil e, por consequência, do mundo para a conservação. Por isso, a ideia da conservação dessas espécies e dos ecossistemas, né, surgiu a ideia da criação da água. Esse ambiente também é muito rico em pinturas rupestres, pinturas indígenas. Alguém conhece, por acaso, alguma pintura dessas?
porque aqui na região não foi feito muito trabalho de prospecção ainda, né? Próximo a Ponta Grossa, ao norte de Ponta Grossa, principalmente, teve uma concentração maior de pesquisas, né? Tudo isso é relativamente recente, até 1990 se conhecia 2 ou 3 sítios arqueológicos nos afloramentos de rocha, nessas áreas de rochas associadas à escarpa. Como isso despertou interesse, mais estudantes começaram a se interessar pelo assunto, mais trabalho científico começou a surgir, né, em busca de informações. Hoje a gente tem mais de 200 sítios já catalogados, que foram encontrados com pinturas das mais diferentes possíveis, né? Desde formas assim bem claras até coisas mais abstratas, até inclusive uma que foi encontrada recente agora, que era uma araucária. A primeira vez que se encontrou uma pintura rupestre com araucária foi encontrada agora. Essas pinturas, elas têm pelo menos 3.000 anos, né? E mostram, né, se a gente tem mais de 200 sítios, então imagina o tempo, né, o cidadão levou lá para fazer uma pintura que 3.000 anos depois ela ainda está presente na rocha, né? Então tem uma técnica de pigmentos, né? Mas isso também significa uma coisa importante, as pessoas tinham tempo de fazer isso. Se tinham tempo de fazer isso, significa que tinha alimento disponível para essas populações nesse ambiente. E a existência de 200, pelo menos 200 sítios, por isso que eu perguntei se alguém conhece ou viu, isso é interessante porque mapeia para a gente, opa, tem, lá também tem, né? Então é importante, né, reconhecer ou saber onde é possível ter esses sítios, essas pinturas rupestres, e tem toda uma história da humanidade associada a esses ambientes nesses locais. E a configuração, então, das rochas, do relevo, dos tipos de solos, né, da configuração da paisagem nos Campos Gerais, faz com que a gente tenha lugares espetaculares. Eu, infelizmente, não tenho... Só tenho uma foto que é da região aqui de São Luís, né, que eu vou mostrar para frente. Mas a gente tem lugares fantásticos. Aqui é a Cachoeira do Buraco do Padre, em Ponta Grossa, né? Ela é Buraco do Padre porque, né, está associado à história da região. Os jesuítas eram proprietários de terras que envolvia essa área e provavelmente as tropas passavam próximo desse local e ele ficou conhecido na história como Buraco do Padre, até hoje conhecido como Buraco do Padre, e é um lugar fantástico, um lugar único do mundo, né, como pela sua característica, certo? Pela sua beleza, pela configuração do local, né? Por ser como uma caverna, né? Você entra dentro de uma caverna, de repente dentro da caverna, né? Pelo rio você entra, né? E lá dentro da caverna você tem essa cachoeira. E outros lugares que são, né? Aqui a região do Parque do Quartel, aqui é Vila Velha, né? O Parque Estadual de Vila Velha, que não é muito longe daqui. E aqui é na região do município de Tibagi, no chamado Guartelá. Essa aqui é uma foto aqui da região, né? Ela é não sei exatamente aonde, mas é São Luís do Purunã. E aqui mostra claramente a escarpa, certo? Então, aqui a gente tem a escarpa, né? Esse paredão, né, de rochas, né? E aqui a gente tem um outro ambiente, que é o primeiro Planalto Paraná, aqui o segundo. Aqui a gente tem floresta, como componente vegetal, floresta com araucária, certo? Então predominava a floresta com araucária. Ali em Campo Largo tinha uma área de campo, por isso que era Campo Largo. Era um campo largo que até hoje o nome do lugar é Campo Largo, porque era um campo no meio da área de floresta. Em Curitiba a gente tem um bairro lá chamado Campo Comprido, né? Bom, era um campo comprido no meio das áreas de floresta de Curitiba. Né? Campina do Siqueira era um campo menor dentro da área de floresta. Mas aqui no segundo Planalto, em São Luís do Purunã, é o caso, né? A gente tem a vegetação a campo, ou seja, uma região mais alta, portanto mais fria, né? Portanto mais úmida, né? E com uma geologia totalmente diferente. Aqui a gente tem um tipo de rocha, certo? Aqui a gente tem outro tipo de rocha. Aqui as rochas são muito antigas, são rochas, né, de mais de 500 milhões de anos, onde a vida da Terra ainda era vida primitiva, eram bactérias unicelulares e que a vida pluricelular mal estava se formando nesse momento. Essa rocha que está aqui já representa um outro momento da história,
da evolução, né? Representa o Devoniano. Então, matou a charada. O Devoniano é uma era geológica quando o que é hoje a nossa região sul aqui do Brasil, certo? Estava, né, ou seja, todo, na verdade, estava coberto por mar. Essas rochas, né, representam um mar muito antigo, um mar do Devoniano. E aqui vai ter outra imagem melhor, mas acho que vocês conseguem perceber essas linhas que atravessam aqui a escarpa, né? Vou mostrar outra imagem, vou chamar a atenção. Mas essas linhas são o nível de deposição das areias que os rios estavam trazendo para o continente, para esse mar antigo, e que foi formatando, então, essa paisagem. Isso há 400 milhões de anos atrás. Há 400 milhões de anos atrás, a vida na Terra, no planeta, ainda era essencialmente marinha. Não existia vida na Terra. Por quê? Porque não tinha condições ainda de oxigênio, de insolação, né? Ou seja, a vida estava começando a se desenvolver na Terra. Mas ela já era abundante nos mares, principalmente nos mares rasos, e era a era dos peixes. Os peixes eram as formas de vida mais evoluída. O DNA dos peixes e das bactérias que antecederam os peixes, depois produziram os seres multicelulares, depois os peixes, está presente na gente. A gente herdou, né? Nós temos mais DNA desses seres primitivos do que mamíferos ou menos ainda humanos. Nossa maior herança genética vem desse processo evolutivo, ou seja, está presente no nosso organismo traços do DNA que formavam a vida nesse momento. E esse Devoniano representa a transição da vida marinha para o começo da colonização dos continentes, certo? E a era dos peixes, né, que era, né, e eram os organismos mais evoluídos. Bom, e percebo também que tem nuvem, né? Está nublado aqui. De onde que vem essa neblina e por que aqui não tem? Ou seja, a umidade que vem do mar, o rio Assungui, né? Uma das cabeceiras dele está aqui pertinho, certo? Se comunica diretamente com o oceano, onde está mais quente, e a temperatura faz com que a água do mar evapore em grande quantidade. Os ventos trazem esse vapor de água para o continente, eles avançam no vale, quando eles chegam aqui, ele resfria e formam as nuvens. Por isso que é sempre nublado aqui, certo? É essa umidade que está vindo do mar, condensando e formando neblina na região. Ou seja, a gente forma microclimas diferentes nesses ambientes, nós temos geologias diferentes. Outra coisa interessante associada aqui à escarpa, né, associada à palavra, o conceito escarpa, né, não é apenas o paredão, mas ele está associado a um falhamento. Ou seja, as rochas que estão nessa parte aqui, elas desceram, elas, né, tiveram esse processo, né, de descida e de surgimento disso. Quando que formou, ou por que formou isso? É outra história interessante, que vale a pena conhecer. Nesse momento, então, 400 milhões de anos atrás, o oceano não era o Oceano Atlântico, não existia o Oceano Atlântico ainda. Tá? O que a gente tinha era um grande continente que envolvia o que é hoje a América do Sul, a África, a Austrália, a Índia, todo o Polo Sul, tudo isso formava um grande continente, chamado continente Gondwana. Nesse continente de Gondwana, uma parte dele estava coberto por um mar raso, que era o mar que depositou essas camadas de arenito aqui. Certo? Durante milhões de anos isso foi mar, né? E aos poucos foi criando então essas camadas de arenito. Quando milhões de anos depois esse mar, né, modificou, deixou de ser mar, tá? Durante alguns milhões de anos ficou exposto então esse material, só que novamente entrou outra movimentação dos continentes, fez com que o mar invadisse novamente e criasse uma outra camada, ainda no Devoniano, de material diferente, certo? Um outro material, sobre essa camada, essa camada primeira, né? Que é a mais antiga, que é essa camada aqui do arenito furnas. Esse material não se chama arenito, ele tem um nome, arenito furnas, porque ele forma furnas, ele forma os buracos, forma as cavernas, forma depressões. Por isso se chama arenito furnas. Ele ocorre na borda da escarpa, ou seja, a escarpa, essa movimentação, né, da crosta produziu a escarpa, ele ocorre aqui e vai ocorrer no Mato Grosso, um lugar chamado Chapada dos Guimarães,
Tem aparece os dois lugares que aparece o arenito furnas, o remanescente então desse antigo mar, desse antigo mares do Devoniano. Bom, a Chapada dos Veadeiros é outra geologia. Lá é mais, inclusive mais antiga, né? Lá é do pré-cambriano, não é. Bom, agora, quando que se formou isso? Então, quando esses continentes estavam todos, formavam um grande bloco, né? Um belo dia, por conta dos movimentos tectônicos, ou seja, aquilo que acontece no centro da Terra, começou a forçar, né, no meio desse continente, né, o manto, as lavas começaram a subir, vai aquecendo e começaram a forçar uma separação dessas placas tectônicas. E aos poucos, né, as camadas de centenas de quilômetros, literalmente centenas de quilômetros de rocha, começam a ser pressionadas e começam a partir, começam a se separar, certo? Na separação, imagine a força para ocorrer isso na crosta, na separação dessas placas, começa a formar o Oceano Atlântico, certo? À medida que o tempo vai passando, essa força continua, cada ano ele vai empurrando uma parte para cada lado, certo? Isso continua a acontecer até hoje, né? A África, todo ano, fica alguns centímetros mais longe da América do Sul, né? Esse processo continua acontecendo no meio do Atlântico, onde tem a chamada dorsal atlântica, que lá tem vulcanismo, e esse vulcanismo é a lava que está fazendo pressão para se afastar um pouco mais. Então esse processo continua acontecendo. Quando essas forças estavam agindo para separar os continentes, ele começou a fraturar a rocha, certo? Essa fratura que a gente tem da escarpa, ela é produto do processo de separação dos continentes, certo? Então ele fraturou, né? Primeiro ele fraturou nesse sentido, que é o sentido da escarpa, correto? E depois ele fraturou, né, nesse sentido, no sentido perpendicular. Por isso que a gente tem aqui uma estradinha que desce aqui de São Luís para o primeiro Planalto, que não é pelo asfalto, talvez alguém conheça, né? Ele está exatamente numa fenda. A estrada passa exatamente numa fenda, que é uma dessas fendas que foram produzidas pela força durante a separação dos continentes. Algo que começou há mais ou menos 100 milhões de anos atrás, que começa a separação, começa a formar o Oceano Atlântico, e daí produziu esse, né, entalhamento na camada de rochas, e que a escarpa é produto, então, desse processo de separação dos continentes, certo? Depois eu vou mostrar outras imagens também que ajudam a entender melhor isso. Isso. Legal. O arenito, né? Então, o que é o arenito? São areias de praias de 400 milhões de anos atrás. Né? Eu lembro assim, de um geólogo famoso, já faleceu no Brasil, os grandes nomes da geologia do Brasil, da história da geologia do Brasil. Ele veio dar uma palestra uma vez na Universidade de Ponta Grossa, e ele estava falando exatamente do Devoniano, do Furnas, né, especificamente disso. E daí ele falou assim, quando estiver indo, voltando para Curitiba, pegar o avião, eu vou pedir para o motorista parar na estrada, né, para dar uma fuçada nas rochas que aparecem na estrada, para poder admirar com o meu material de observação, que ele sempre carregava, né, poder observar as areias das praias de 400 milhões de anos atrás do Devoniano. Né. Foi mais ou menos essa. Né. Essas areias, isso é outra coisa interessante. Por que é areia? Né, e por que elas são diferentes? Né? Nas camadas das rochas, aqui aparece também um pouco, né? Aqui está um afloramento que a gente percebe várias linhas, certo? Essas linhas que a gente vê, e se a gente for olhar lá perto, a gente vai ver novas linhas menores, ou se a gente vê um bloco maior, a gente percebe linhas maiores no relevo, certo? Essas linhas, o tempo representa as camadas que a areia foi depositando, ano após ano, século após século, milhões de anos após milhões de anos depositando. Quando, ora, a areia ela é bem grosseira, certo? Em alguns lugares a gente já tem até assim, resseixos, né? Linhas de seixos nas paredes da rocha, né? E a gente vê diferentes grãos, ora grão mais grosseiro de areia, ora ele se torna mais fino. Em alguns lugares, né? Alguns lugares ele forma até uma área que não é nem mais arenito, é argila, de tão fina que ela é.
Cada variação dessa é uma variação climática do passado, de 400 milhões de anos atrás, né? Ou seja, durante alguns milênios ou milhões de anos, o clima foi mais seco. Se o clima é mais seco, significa que a gente tem menos chuva, menos erosão. As partículas que se formam, elas são mais grosseiras. É uma ação física do clima atuando nas rochas, desagregando elas por aquecimento, elas formam blocos maiores, e quando eles são transportados, vai formando os grãos de areia. Mas ele é grosseiro. Quando o clima é úmido, ele tem mais água, o clima é mais quente e há um intemperismo, ou seja, uma degradação das rochas químico, né, produzido aí pela ação uma ação mais intensiva, e daí forma as camadas mais finas. Ou seja, a transição dos grãos de areia são mudanças, sinais de antigas mudanças climáticas ao longo de milhões de anos. Né? Esse sinal não é para nós? Eu me perdi na hora aqui. 11 horas agora. 11h15? Então tá. Temos 10 minutos então. Eu me entusiasmei aí. Aham. Que eles são mais endurecidos. Eu vou só fechar aqui do barulho. Só pra, também uma observação bacana, né? Tem momentos que o arenito é bem coeso, bem duro, tem outros que ele se desmancha na mão, né? Isso pode ser duas coisas. Tanto o material, digamos assim, quando ele está mais exposto ao tempo, ele vai ser mais... as forças da natureza vão estar agindo, ele vai ser menos coeso. Se ele está mais protegido numa parte mais interna, ele vai ser mais resistente, né? Mas também, se eles são iguais, estão no mesmo lugar e são diferentes, significa a composição mineralógica, o cimento que atuou, né? Porque o que é o arenito? É o grão de areia que foi sendo depositado e compactado. Só que junto com esses grãos de areia, vem outros materiais que têm ação cimentante, que são pequenas argilas que atuam como cimento. Como as camadas vão sendo depositadas, vão sendo pressionadas. Imagine centenas de quilômetros, dezenas de metros, né? Centenas de metros de areia sendo pressionada, sendo cada vez mais depositada, vai fazendo uma pressão naquele material, e daí, conforme o tipo de cimento que depositou naquele local, ele forma a área mais compactada ou menos compactada também. Aham. É do arenito. Daqui. Tem uma. Aham. Eu conheço essa no sentido da Lapa, ali que é gigante, né? A outra é pro lado de cá, então, da estrada. Enfim, né? São então areias de praias, né? De 400 milhões de anos atrás, associados a esse ambiente. Bom, esse ambiente dos Campos Gerais, né? Ele foi sendo mudado. Primeiro os indígenas ocuparam a região, já falei dos indígenas, né? E uma coisa importante, faz a gente pensar também, da onde que eles tiravam comida, né? Hoje a comida, né, a gente sabe de onde que vem do mercado, né? Mas antes não tinha mercado. Como é que eles se adaptavam? Como é que eles conseguiam, né, sobreviver nesse meio? Como é que eles manejavam esse meio para poder, né, se estabelecer? Então, tudo isso é um aspecto importante aí da ocupação regional. Por isso eu contei a história da araucária, né? E como que os indígenas se adaptaram para produzir comida para eles. Uhum. 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 E a maioria das pessoas, os nossos familiares mesmo, não sabem os danos que o pinus pode trazer. O pinus é uma espécie... O pinus, digamos assim, aqui a gente tem a araucária, né, nesse desenho original. Essa é uma pintura de 1820. Então fez 200 anos que ela foi feita. E retrata exatamente aqui a região, né? A Capela Carlos, Fazenda Carlos, né? A escarpa, a floresta avançando e os tropeiros passando nas áreas de campo, né? Porque era o caminho
fácil de fazer. Nesse ambiente de campo, essa espécie de pinos que você falou, ela é uma espécie que veio dos Estados Unidos, porque ela cresce muito rápido aqui na região. E ela produz madeira, então ela tem algumas vantagens de usar o pinus, cultivar o pinus, porque a gente não precisa cortar o que sobrou de floresta nativa. Mas ela tem uma semente muito pequenininha e que é alada, então ela vai com o vento. Então, se você tem um pé de pinus, uma árvore de pinus em casa que está sementando, está produzindo os cones, o cone é a semente dela, ele vai embora e começa a contaminar. E hoje é um principal risco de contaminação das poucas áreas de campo que ainda sobraram, é o pinus. Então não é uma espécie legal de ter, é uma espécie que é bom, principalmente quando ela é isolada, que ela enche de cone, né? E daí dissemina muito mais e ela ocupa, né, vai invadindo e tomando espaço das áreas de campo. Está ocorrendo, né, de maneira muito grande. Há 20 anos atrás tiraram mais, foram cortados 1 milhão de árvores de pinos do Parque de Vila Velha. 3.000 hectares, foi tirado 1 milhão de árvores para tentar controlar o pinus no parque. E agora, inclusive, está sendo feito um novo trabalho de corte exatamente por conta dessa dinâmica. Percebo, o mesmo cidadão francês, lá, o Debré, pintou também a Lapa. A Lapa era uma cidade super importante nesse momento, a cidade mais importante do Paraná era a Lapa, mais importante que Curitiba. A riqueza do Paraná nessa época passava por aqui. O que era a riqueza? Transporte de animais que precisava nas Minas Gerais. As Minas Gerais foi o lugar que mais produziu ouro do mundo até hoje. Todo esse ouro foi embora do Brasil. Não ficou nada para a gente desse ouro que foi retirado. Imagina então, a cidade de Ouro Preto era uma das cidades mais importantes do mundo, uma das maiores e mais importantes cidades do mundo, lá em 1820, quando esse cidadão estava passando. E eles precisavam de animais, precisavam de animal de carga. Eram os caminhões da época, os bitrem da época, eram os comboios de animais que tinham no Rio Grande do Sul, que eram capturados, transportados pela floresta. Quando chegava na Lapa, entrava nos Campos Gerais, era como se estivesse entrando na rodovia duplicada hoje. Você saía de uma região difícil, né, que era da floresta, e entrava numa área que tinha comida para os animais à vontade, e de qualidade, que era o campo nativo, que foi usado como pastagem até 1970. Os campos nativos ainda eram essencialmente utilizados como pastagem nativa, e a gente não tinha quase agricultura nessas áreas, certo? Aqui Castro, Castro é lá para as duas cidades mais importantes nesse contexto. Ao longo desse caminho, né, a gente tem várias capelas, inclusive aqui em Balsa Nova, né, tem a Capela Tamanduá, que é uma dessas capelas antigas que retratam esse processo de ocupação dos tropeiros, passagem dos tropeiros, né, a formação das vilas. Cada dia de viagem virava um pouso tropeiro. Então, por exemplo, de Palmeira para Ponta Grossa é um dia de viagem. De Palmeira para Lapa é um dia de viagem de animais. Então virou uma vila, virou um lugar de pouso, depois virou uma vila e depois virou uma cidade. Todas as cidades estão sempre um dia de viagem das tropas lá dessa época. De tão grande que era o comércio, tão importante que era esse comércio de animais e tropa, porque movia toda essa economia do ouro do Brasil, que era a principal economia do Brasil, o Império, né? Ainda antes do Brasil se tornar independente. Nesse momento corresponde a isso. Um cidadão importante na nossa história aí, esse francês também, ele descreveu a região, ele passou na região, e ele, né, descreveu os Campos Gerais como se fosse o paraíso do Brasil. Ele descreve a paisagem, fala dos rios que vocês conhecem de uma maneira bem peculiar, bem interessante, né? Aqui a gente tem, é 11h15 que termina então, né? Vou só terminar rapidamente. Aqui vou passar batido nessa aqui e vou comentar rapidamente aqui. Então, a escarpa devoniana está nesse limite aqui, certo? Para cá é floresta, todo, né? Esse arco de 300 quilômetros, que tem um pedaço aqui dele, certo? No total, ele soma mais de 300 quilômetros, né? Com esse desnível. É um patrimônio fantástico que guarda a vegetação dos Campos Gerais que ainda existia. Aqui em azul já mostrei, eram os Campos Gerais originalmente. Aqui são os Campos Gerais que sobraram, que não foram transformados em agricultura, em 1992, quando foi criada a APA da escarpa devoniana.
ela era para se chamar APA dos Campos Gerais. Mas daí alguém achou bonito chamar, descobriu o que era escarpa, o que era devoniana, e opa, então vamos chamar de escarpa devoniana. Né? E a escarpa devoniana é essa porção da borda dos Campos Gerais, certo? Que tem pinturas rupestres, que tem caverna, tem rios maravilhosos, tem, enfim, né, toda essa diversidade de vida aí, e paisagens que eu mostrei. Em 92 sobrava essa faixa e por isso foi criado a APA. Em 92 é importante, foi um evento mundial no Rio de Janeiro, a Rio 92, vocês ainda vão ouvir falar da Rio 92 quando vocês estudarem para frente, mas foi um evento mundial importante que todos os países do mundo vieram para o Rio de Janeiro e assinaram um protocolo com a necessidade de conservação, reconheceram a importância da conservação da biodiversidade, da água e da natureza para o futuro da humanidade. Né? Muito pouco se fez de concreto a partir de então, né? Mas foi criado esse marco e o governo do Paraná, na época, resolveu criar a APA como uma, digamos assim, dentro dessa onda da Rio 92, como uma homenagem do Paraná para promover isso. É uma área grande, né? A maior unidade de conservação que é do Paraná, são 400 mil hectares, isso corresponde a 4 mil quilômetros quadrados, e que pega 13 municípios, né? Incluindo Balsa Nova, que está aqui. Né? E são paisagens fantásticas, né? Aqui na região lá norte, né? No município de Sengés, na parte mais ao norte, aqui em Jaguariaíva, aqui também no município de Bagi e Castro, o Cânion do Guartelá, né? Aqui o Cânion do Guartelá também, aqui no Piraí do Sul, aqui é Ponta Grossa, aqui é Palmeira, Balsa Nova. Esse aqui é um monumento fantástico que está em Balsa Nova, se não me engano, né? Que é a Ponte dos Arcos aí, que foi construída, inaugurada na visita do imperador, Dom Pedro II. E aqui para uma imagem importante, assim, né? Que demonstra a nossa preocupação muito grande em relação a isso. Então, quando a APA foi criada em 92, tudo que está em verde era ambiente nativo, campo, floresta. Tudo que está em vermelho já era área alterada, agricultura e pinos, né, reflorestamento, certo? Quando foi criada a APA, o objetivo então era proteger toda essa área que está em verde aqui. Mas uma coisa é o governo criar uma unidade de conservação, outra coisa é fazer com que ela aconteça, de verdade. Isso, infelizmente, não aconteceu na história do Paraná, e a responsabilidade, em parte, é nossa, que não fomos capazes, como sociedade, de entender a importância de se cobrar. Em 2017, o que está em vermelho foi o que mudou. Ilegalmente, né, porque não podia ter acontecido, mas foi o que mudou de uso das terras. Ou seja, aquilo que era 61% de verde virou 33%. Bom, ou seja, aos poucos esse patrimônio se perde, aos poucos esse patrimônio vai sendo degradado. Então é muito importante, por isso que eu fiz questão de participar, de conhecer vocês, de estar aqui, porque eu sei que estão acontecendo um movimento interessante aqui na região e que ajudam a valorizar todo esse ambiente, todo esse patrimônio, toda a importância que essa área tem. Então quero vir até para conhecer vocês, né? A reafirmar para vocês que a gente mora nos lugares mais espetaculares do mundo, que pode conhecer lugares muito legais do mundo, mas cada lugar que eu fui eu sempre lembrei daqui, né? E a gente tem um patrimônio fantástico aqui e que está se perdendo, se perde, né? Porque a gente não consegue valorizar. Para terminar, eu vou contar uma última história de uma reunião que eu participei em Tibagi há muito tempo atrás, quando estava para ser criado o Parque do Guartelá, né? Que era um lugar que ninguém conhecia, né? Um lugar que, né, de repente começou a apareceu na televisão, começou a aparecer nas revistas de viagem da época, né, antes de existir sites e mídias sociais para divulgar o lugar. Começou a aparecer gente conhecer, e enfim, resolveu-se criar uma unidade de conservação. Daí teve uma reunião em que um dos proprietários da área fez o seguinte comentário: eu moro nesse lugar há mais de 60 anos, nasci aqui, cresci aqui, e nunca achei esse lugar bonito. Para mim sempre era o fundão, que era ruim para plantar, era ruim para criar, os animais criavam nas grotas, quebrava a perna, morriam, a gente nem sabia onde é que estava. Mas de uns anos para cá, de 3 anos para cá, começou a aparecer gente do Brasil inteiro, e até do estrangeiro, gente dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, dizendo que esse lugar é bonito. E tem todo mundo que vem e diz que é bonito, que eu estou começando a achar que esse lugar é bonito mesmo.
né? Então é mais ou menos, acho que isso, sabe? A gente tem um lugar fantástico na nossa mão, que ele está degradado, porque foi feita muita alteração, mas ainda assim tem lugares fantásticos que estão à nossa volta, e a gente tem, assim como sociedade, e isso é particularmente importante para vocês, né? São, né? Estão entrando no mundo, né? Vão herdar um clima, mudanças climáticas que vai marcar a vida de vocês, os próximos 60 anos serão, serão as mudanças climáticas serão profundas no mundo, na escala global, né? Até onde eu consigo afirmar, né? Não posso afirmar isso, mas eu tenho a impressão que a nossa região, inclusive, ela tem uma, por conta da altitude e dos recursos que estão à disposição, ela é uma região que vai sofrer um pouco menos com as mudanças climáticas, desde que a gente consiga conservar, manter os ambientes naturais, que é a grande ferramenta para poder enfrentar a transição climática. Então, a gente tem talvez uma dádiva, que é essa resiliência do ambiente em função das características de ter água, do clima, né, que talvez seja um pouco menos afetado. Mas isso vai marcar a vida de vocês. Os próximos 60 anos vai ser a vida de vocês. E é nesses 60 anos que vai ter uma mudança profunda. Se a gente conhecer, estudar, souber, participar dos processos que estão acontecendo, nós vamos ajudar a conservar, né, esse patrimônio, e isso vai servir para vocês, para os filhos de vocês, para os netos de vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aí hoje. Valeu!